Nesse momento, nós estaremos trazendo a reflexão de hoje. O tema de hoje é um tema interessante. Eu quero ter uma família normal. Você quer ter uma família normal? Esse é o tema. Eu queria ter uma família normal. Essa frase foi uma frase de uma criança diante do juiz, quando seus pais estavam em briga judicial, e o juiz perguntou ao menino o que ele queria. E ele olha para o juiz e disse: eu queria ter uma família normal. É verdade. Nós vamos passar um vídeo que fala sobre o que é uma família normal para o mundo. Na verdade, é quadrinhos, ainda é um desenho animado. As crianças que estiverem aqui vão gostar, mas a temática é muito forte, tá certo? Não há nada que vai atrapalhar as crianças, mas preste atenção que é uma família normal para o mundo. Isso, nós ensaiamos ontem a tarde todinha, aí vai sair, irmão. Isso, foi o som aí que deu problema, mas... Ainda nada de som. Enquanto eles estão testando ali o som, tá certo? Vamos continuar assim na reflexão de hoje. Mas e a sua família? Como é que está? E a família vai bem? Como é que está a sua casa? Como é que está a condução desse lar? E é sobre isso que nós vamos falar. Convido você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7. Quem quer ter uma família normal aqui, levanta a mão. Opa. Agora diga assim para o seu irmão: famílias normais não existem. Agora diga assim: é brincadeira. Famílias normais existem, mas todas elas têm problemas. Tá? Porque a pessoa acha, não, família normal não tem problema. Tem problemas. Todas as famílias têm problema, mesmo sendo normais. Mas existem as anormais mesmo. Essa que nós vamos assistir é anormal, mas é normal para o mundo. Dá para sair agora? Vamos lá aí. Você vai ter que ler, tá? Cada um nos seus eletrônicos, no jornal. Ninguém fala. Ninguém conversa. Não se entendem.
Você que estava lá atrás, talvez não deu para ler. A história é de uma família desajustada, em que o filho é preso nos eletrônicos, os pais não se falam, praticamente, e no dia do aniversário do cidadão lá, os amigos marcam um programa para ele com uma prostituta. E quando ele entra no quarto, tira e vendo, a prostituta é a filha dele. Tá? Isso foi um caso real, que aconteceu. Tá? Aconteceu no Rio de Janeiro. Quando o pai se virou, era a filha. Tá? E é uma família que tem sido vista na nossa sociedade. É uma família normal. Para a sociedade é normal. Mas quando nós olhamos para os princípios bíblicos, está totalmente diferente daquilo que Deus apresentou para uma família. E talvez sua família não esteja assim ainda. Mas se você não se voltar para as Escrituras, ela pode chegar a essa condição. Tá? Aconteceu e o raio pode cair no mesmo lugar. Pode acontecer com a sua família também. Porque para o mundo tudo é normal. O texto de hoje se encontra no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 7. É a família de Jesus. Que a gente acha que é normal, mas também era normal, mas tinha seus problemas. A palavra de Deus diz assim para nós: e depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, e chamada da festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta ao mundo. Porque ninguém mesmo, nem mesmo seus irmãos, acreditavam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. A família de Jesus era uma família também normal, mas que tinha suas dificuldades. Seus irmãos não criam nele. A propósito, teve um certo momento que a sua família, lá em Lucas capítulo 2, diz que a família foi buscá-lo, trazê-lo para casa, se possível à força, porque não acreditava nele. Talvez você venha dessa família, dessa estrutura, em que desde o seu nascimento, das primeiras lembranças que você teve, a primeira lembrança que você tinha na infância era: cala a boca, você não pode falar nada, você não fala nada que preste, e você cresce achando que não fala nada que preste, e cresce uma pessoa muda, diante de tudo, diante da escola, da profissão, porque eles ensinaram isso. Talvez você também passou por aquele projeto também de dificuldades da vida, quando alguém disse que você não fazia nada que preste, que criança boa é aquela criança que tem que ficar parada, quieta. E você cresceu assim, achando que tem que ficar quieto no seu lugar. E você cresce com essa estrutura, e quando chega no casamento, quando chega na vida profissional, você não sabe sair do lugar, porque você foi ensinado que criança tem que ficar quieto no seu lugar. São estruturas de uma infância. Mas vamos voltar para a tela aqui, que essa aparentemente é uma família normal, mas na próxima tela. Na minha infância, assim, não diga também que é na sua infância não, porque vão descobrir a sua idade. Família tradicional era isso, e os pais tinham o prazer de bater essa foto. Essa foto era a foto tradicional da família, era uma escadinha, era motivo de honra. Tá certo? O pai tem uma foto dessa na família. Seria uma família normal. Da época era isso. Na frente da casa, a foto, né? E com muitos filhos. Isso era uma família normal para aquela época aí, para a época de infância. Mas interessante, sabe o que é? É que na época da minha infância, não sei se é na sua, todas as coisas eram criadas para durar.
Você lembra? A televisão era para a vida toda, a geladeira era para a vida toda, não era? A mesa também era para a vida toda, existia mesa na casa. Hoje em dia é um utensílio que está abolido das casas, é o utensílio o último a ser comprado, quando se é comprado, é a mesa. Mas, na época, eu lembro que meu pai, a gente tinha lá uma geladeira lá, que abria assim, tinha que trazer passar uma marcha de carro quase, era uma coisa interessante. E a televisão, quando quebrava, meu pai mesmo tirava a válvula, ia na Rua da Concórdia e comprava outra, ele mesmo colocava. As coisas eram feitas para durar. Mas depois que vem a pós-modernidade, tudo é reciclável. Tudo não precisa consertar, não dá certo. Quem é que vai consertar uma televisão de LED? Não, joga fora. E isso é transferido para as famílias também. As famílias eram feitas para durar, mas agora as famílias é tudo relativo, tudo dentro da relatividade. Eu posso, em vez de consertar, eu prefiro descartar. Essa é a proposta que o mundo apresenta para nós. Mas, nos dias de hoje, parece que tragédia deixou de ser tragédia. Porque na minha infância, quando a gente descobria que os pais do nosso amiguinho estavam separados, fulano, os pais se separaram, era uma tragédia na escola. E eu lembro que os meninos ficavam ali chorando no canto, né? Porque a família se separou. Ou seja, o desquite, na época desquite. Houve o desquite na família. Era uma tragédia. Hoje em dia, não é mais tragédia. Hoje em dia, os pais se separam e as crianças dizem assim, eu estava conversando com um na escola do meu filho, que ele diz assim, tio, é até bom, sabe por quê? Porque eu vou ter duas festas de aniversário, eu vou ter 2 férias, eu vou ter... Eu disse, isso é. Porque tragédia deixou de ser tragédia para o mundo. E nós precisamos, irmãos, como família, nos preocuparmos com isso. Como eu falei a semana passada, o ano passado foram 50 mil divórcios. Famílias destruídas, filhos sem pais. A ausência paterna e materna causa grandes distúrbios. As consequências são terríveis futuras. E nós precisamos, irmãos, levantar a bandeira do Evangelho, da graça e da família, dizendo que eu acredito em uma família normal. Famílias normais existem, mas elas trazem também problemas. Elas também trazem dificuldades na nossa vida. A próxima tela. Isso, família normal existem, é isso. Essa família é quase normal, porque todo mundo é incrível. Você, para fazer parte de uma família dessa, tem que ser incrível. Tá certo? Mas quem assistiu o filme sabe o que é essa família aí, os superpoderes que a gente tem que ter, às vezes temos que ter dentro de casa. Mas seria uma família normal mesmo? Próxima tela. Isso. Famílias normais existem, elas também têm problemas. É sobre isso que nós vamos falar, porque quando a gente olha para a Bíblia, eu estava conversando com a minha esposa essa semana, e quando estava preparando o sermão, eu disse assim, minha filha, vamos separar as famílias normais na Bíblia. E a gente começou. Vamos começar com Adão e Eva. Mas onde é que estava esse homem que deixou essa mulher conversando com a serpente? E esses filhos, um que mata o outro. Que família normal é essa de Adão? E diz que Caim se transformou no pior assassino da terra porque matou 1/3 dos habitantes, que foi seu irmão. Aí a gente diz, tudo bem, a gente vai para a família de Noé. Chega na família de Noé, Noé tinha uns filhos que não eram crentes, que abusavam do pai, que, na verdade, tinha um tal de cão, que era um cão, que fez de tudo, perdeu até a bênção no pai. Aí a gente diz, não, vamos para a família de Abraão, vamos mais à frente, Abraão. Aí vem na família de Abraão, cidadão idoso, mas que casa com 2 mulheres, e quando Sarai fez a proposta a ele, eu acho que ele pensou uma semana se poderia ou não, será que... Mas aí casou. Interessante é que os filhos nascem, começam as provocações, e nasce Ismael, e aí confusão de mulher em casa, e daqui a pouco manda embora, e o menino vai errante pela estrada. Que homem é esse? Se fosse hoje, estava na Maria da Penha ou não estava? Cadê a pensão de Ismael? Manda embora com um pedaço de pão? Não, isso não é uma família normal.
A gente vai mais à frente, a gente vai olhando a família dos juízes, chega na família de Davi. A família de Davi era uma família normal? O que você acha? Não a família dos pais de Davi. Aí vem Aminon, leva a irmã para a cama, abusa dela. Aí vem Absalão com raiva, se queixa do pai. O pai, aquele pai, Davi é o bichinho, depois eu converso com ele, eu vou resolver isso. E nunca resolve. Absalão se revolta, vai atrás do seu irmão e o mata. E depois disso, nasce no coração dele uma revolta pelo reino do pai. E ele diz assim, ele começa a comentar, meu pai, ele não tem palavra, ele não é homem, porque os filhos aprendem com os comportamentos dos pais. Não existe maldição hereditária, mas existem comportamentos adquiridos dentro de casa. Quando o pai é um pai que não tem postura, não tem autoridade, os filhos estão aprendendo e dizendo assim, e muitos até dizem, eu não quero ser papai, eu quero ser mamãe. Porque mamãe é que tem autoridade na casa. E acontece. Mas a gente olha para a família de Davi, que destruição. Eu estava contando ontem na reunião de casais, que foi maravilhosa, as irmãs prepararam um banquete delicioso, que eu fiquei assim, comi tanto que até passei mal para dormir em casa ontem. Eu tive que demorar para dormir. Pequei, né, pela gula. Pedi perdão depois ao Senhor. Mas o interessante, sabe o que é? É que eu estava contando a história de Abner, quando era pequeno, meu filho, e nos primeiros passinhos, a criança vem com aquele negócio de bater no rosto do pai e da mãe. E aí, quando o Abner deu uma tapinha aqui no meu rosto, aí eu lembro na época, 18 anos atrás, procurei a psicóloga disse assim para mim, calma, pai, isso é normal, ele está buscando profundidade. Eu disse assim, profundidade na minha cara? Aí eu digo, tudo bem, profundidade. Aí, no outro dia, ele estava brincando com o Abner, de novo no meu rosto. Aí eu disse, acabou minha profundidade agora. E aí eu levei ele, sentei no chão, morava no quarto, no fundo da casa da minha sogra. E aí eu sentei no chão, olhei para ele, disse, me dê a sua mão. Ele ficou com medo de dar, né? Mas já sabia, e pegou a mãozinha assim, eu dei 3 palmadinhas de leve. Olhei no olho dele e disse assim, olhe, nunca mais bata no rosto de papai, nem de mamãe, nem de qualquer outra pessoa na terra, tá certo? Ele olhou assim para mim, disse, aprendeu, tá? Aí depois de uns dias eu estava no sofá, deitado assim, de repente eu vi aquela mãozinha assim, eu digo, opa. Aí eu abri o olho assim, ele veio, aí lembrou, aí fez assim, carinho. Aí eu digo, lembrou, né? Tá vendo que não esquece? Mas a gente não transfere comportamentos saudáveis quando a gente discute dentro de casa, na frente dos nossos filhos. Os comportamentos são copiados. E as nossas famílias estão ficando famílias anormais. Porque a transferência tem acontecido dentro de casa. Na família de Jesus. Era uma família normal? Como é que é a família de Jesus? Já que nasceu, uma perseguição. Primeiro a menina engravida, noiva, a menina nova engravidou no meio do contexto judaico. Que coisa absurda. Como é que pode? Não, e o camarada era um camarada de uma linha tênue, segura. Não, para não escandalizar, guardou em segredo. Quis se afastar dela. Mas o anjo o visitou e disse a ele, olha, fica porque aquilo que foi colocado em Maria, do Espírito Santo de Deus, virá o Salvador do mundo, ele aceita ela. Mas aí, vem depois as dificuldades, o menino com 12 anos se perde. 3 dias o menino perdido, seu filho se perdesse 3 dias, como é que seria? Eu lembro quando a gente perdeu os meninos no shopping pátio. Shopping, aquele lá do Pina, como é que é? Rio Mar, aquele negócio é muito grande, né? Perdi os meninos, Valéria começou a passar mal, socorre, não sei o quê, chama os enfermeiros, e eu lá procurando, que dia, irmão, terrível. Tá? Mas aí conseguiram encontrar e trouxeram os meninos de volta, e a gente ficou muito feliz. Mas perdeu o filho 3 dias, como é que esse casal, Maria e José, perde o menino 3 dias, quando volta pelo caminho, ele está no templo ensinando,
Se fosse lá em casa, minha mãe, né, dizia assim, você tem responsabilidade, você é pai, esse menino tem pai não. Mas era na família de Jesus. Perderam o menino estava lá falando. E tem uns irmãos que não acreditam em você. Você já passou por isso na sua casa? Irmãos que não acreditavam em você, diziam assim, rapaz, você não... é história da cabeça, tá maluco, tu não vai chegar a lugar nenhum. Família de Jesus. Era assim, a família do Salvador. Então, se você está numa família que talvez passou por dificuldades, ninguém acreditou em você, que ninguém deu força a você, que ninguém lhe ajudou, olha, Jesus passou por dificuldades iguais às suas. Então, encare as dificuldades, não fique preso a essa jaula, mas avance, porque famílias normais, também existem pessoas nessa família que nos destratam e não acreditam nos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Mas interessante nisso tudo é que nós precisamos ser libertos de tudo, de toda essa dificuldade. A gente entende aquilo sobre constelação familiar, quando os desajustes acontecem dentro de casa, de uma mãe que não teve mãe, que trata na base da pancada e que tem ciúme da filha porque é linda e faz de tudo para que essa menina não seja bem-sucedida jamais. E a gente olha do outro lado também um pai ausente que talvez não tenha passado confiança e segurança para esse filho e por isso esses filhos crescem com inseguranças terríveis, que não conseguem tomar decisões ou se posicionar diante de grandes crises. Talvez você tenha passado por isso, mas é necessário que você busque ajuda e avance, porque famílias que têm pessoas, por exemplo, às vezes tem na família alguém que faz tudo por todo mundo. Você conhece alguém assim? É aquela que ajuda todo mundo, quer ser mãe de todo mundo, que abençoa todo mundo. Essa vai ser a mais perseguida, porque os outros se sentem em débito e acham que tem que diminuir. E como é que diminui uma pessoa que está avançando? Eu tenho que baixar o teor dela, eu tenho que envergonhar, humilhar, para que ela diminua, tá? Eu tenho que falar mal, eu tenho que inventar história, porque ela quer ser mãe de todo mundo, quer abençoar todo mundo. Isso são coisas do homem, do coração do homem pecador. Mas são histórias que podem ser tratadas. Famílias normais passam por dificuldades. Próxima tela. Eu achei linda essa definição de família. Vamos ler juntos? A família é a raiz de quem somos. Representa o amor que recebemos e a alegria do que vivemos. Não é fantástico? Eu peguei na internet isso aí, irmão. E botei aí para os irmãos aí. Mas é fantástica essa frase. A raiz. A família é a raiz de quem somos. Tá? E representa o amor de que recebemos. E quem não recebeu amor? Quem não recebeu abraço, nem beijo, nem colo? Só recebeu pancada. Que família irá formar? Irá formar uma família adoecida. Porque nós só damos aquilo que recebemos. Mas hoje o Senhor Jesus diz que nós precisamos, irmãos, ajustar e viver a vitória. Jesus estava no casamento, João capítulo 2, 12. As famílias normais são aquelas que enfrentam os problemas juntos. Família normal não são famílias que não têm problemas. São famílias que enfrentam as dificuldades juntas. As muitas lutas juntas, compartilhando, participando no nascimento, no casamento e tudo mais, um dando força ao outro, um querendo que o outro seja feliz. Se você faz parte de uma família que todo mundo se ajuda, essa é uma família normal. Estão no caminho certo, no caminho do amor, da graça e do perdão. Isso é muito importante. Segundo lugar, famílias normais, elas comemoram as vitórias juntos. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12, conta no momento do casamento e que diz o texto que Jesus estava ali com toda a sua família. Momentos de alegrias devem ser comemorados. Passou no vestibular, comemora. Passou no concurso público, comemora todo mundo junto. Comprou o carro lá dos sonhos,
comemora juntos, comprou a casa, comemora juntos, participa das tristezas, mas também comemora-se as alegrias. Esta é uma família que tem tudo para caminhar e chegar aos objetivos de Deus, porque além de enfrentarem juntos os problemas, elas comemoram juntos as vitórias de todos. Como é que é a sua família? Sua família é uma equipe que comemora juntos as alegrias? Ou existe família que você não pode dizer que foi promovido porque vai ter pessoas que vão ficar com raiva? Eu conheci um casal que a separação chegou para eles quando o cidadão passou em medicina, porque era o sonho da mulher, durante 10 anos, passar em medicina e nunca conseguiu. Aí o camarada fez a primeira vez, passou de primeira. Já viu isso? O camarada era um CDF, né? Foi o motivo para a separação. A mulher não aceitava ele ter passado de primeira naquilo que era o sonho dela durante toda a vida. Se tornaram opositores, se degradando dentro de casa, cavaram trincheiras, um para os outros. Só que Deus não está nesse lugar. E foi muito triste ver aquela família sendo destruída e ver já os filhos também sendo destruídos, porque a separação traz também destruição psíquica para a vida dos filhos. Mas família normal é a família que tem problemas, mas que busca resolver as soluções desses problemas. As pessoas acham que família pastoral não tem problemas. Engana-se. Família pastoral também tem os mesmos problemas. Famílias normais têm problemas, famílias pastoral também passam por dificuldades. O pastor, às vezes, discute com a irmã Valéria, pede perdão, se arrepende, e ela perdoa, e o pastor pode vir para a igreja pregar, porque senão não teria condições. Teve um dia que a gente discutiu no trânsito. Já viu discutindo no trânsito? É um perigo, não é? É verdade, porque a gente pode bater. Né? A gente veio discutindo, eu não posso perder a atenção aí, porque estou aqui olhando. Né? E a gente chega na igreja, diz, vamos parar que a gente está chegando na igreja, na casa de Deus. E aí pregar sobre o amor. Como é que fica esse negócio? Pregar sobre o amor com a mulher brigada. E aí eu chamei os diáconos antes do culto e disse, irmãos, tem alguém que pode pregar no meu lugar hoje? Os diáconos disseram, vamos orar, pastor. Aí orar, disseram, não, pastor, o Espírito Santo falou que é o Senhor mesmo que vai pregar. Disse, vocês são uns covardes mesmo. E aí eu fui, e ela estava sentada lá. E eu olhei para ela e disse assim, e ela demorou para responder, e ela tem que dar o sinal, se fosse assim, eu tenho que descer do púlpito. E ela fez assim e disse, depois a gente conversa. Aí eu disse, amém, estou liberado, e vamos conversar o culto. Foi assim mesmo. Mas irmãos, famílias difíceis, problemas difíceis, pandemia vem, as dificuldades, as lutas, as muitas tormentas, as tempestades. Mas a gente tem que entender que o melhor Deus já colocou ao nosso lado, ao nosso cônjuge. Não existe ninguém melhor do que essa mulher que Deus lhe deu. Não existe melhor do que esse homem que Deus lhe deu. Que lhe conhece, que sabe as suas problemáticas, as suas dificuldades. Não queira viver o mito de uma família normal, que eu preciso ser feliz, que eu nasci para ser feliz. Isso é uma proposta do mundo. É uma proposta de um mundo pós-moderno, que diz que você pode desconectar e conectar aonde você quiser, com quem você quiser. A proposta de Deus é que o homem viva com a sua esposa e seja feliz com ela, transferindo para os seus filhos toda a responsabilidade. Eu encerro falando sobre a transferência que você faz. Nós vimos hoje uma transferência. O casal chegou aqui, comemorou 25 anos de casado. Ele transfere conhecimento, transfere também para nós que vale a pena acreditar em tempos melhores. Eu lembro do meu pai, quando eu falei para ele que ia me casar com a irmã Valéria. Meu pai me chamou, olhou no olho, tete a tete. Ele disse assim para mim, olha, eu traí a tua mãe,
porque eu não conhecia Jesus. Jesus me perdoou e a partir dali, esses anos todinho, eu jamais a traí. Agora, tu vai casar com essa menina. Jamais traia, para que os meus netos também não traiam, para que meus bisnetos também não traiam. Olhe para você e você possa olhar nos olhos deles também e dizer assim: nunca traia a sua esposa. Transfira isso. E é isso que eu tenho feito. E isso que eu vou fazer. Para os meus filhos e para os meus netos. Quando falar em casamento, vem cá. Nunca traia a sua mulher. Meu pai falou isso para mim. A gente está aqui hoje, mas a criançada está por aí. Mas elas serão abençoadas por essa palavra. Por essa semente. Que é da palavra de Deus para as nossas vidas. Se queremos famílias saudáveis, precisamos semear na nossa casa a boa semente da palavra de Deus. Minha mãe tinha um negócio com as minhas irmãs quando diziam que estavam namorando e queriam casar. Minha mãe dizia uma coisa muito séria e nunca aceitou de volta. Ela dizia assim: olha, você vai casar, case e não volte mais para sua casa, viu? Seu quarto vai ser desmontado, tá? A cama já era pouca mesmo, dormia um com o outro. Então, você, nesse canto da cama que você tinha, não tem mais, acabou. Casou para viver. Mas hoje em dia, o que é que os pais dizem, irmãos? Não, minha filha, se não der certo, seu quarto está do mesmo jeitinho lhe esperando. Se não der certo, volte para a casa de mamãe e de papai. E nas primeiras brigas que acontece, o casal diz assim: eu vou para a casa da minha mãe. Porque na casa da minha mãe, ali tem comida boa, você não sabe cozinhar. A menina diz: meu pai me sustentava de tudo, você não está desempregado, vou voltar para a casa do meu pai. É assim que a Bíblia diz, é? Está desempregado, agora amor se foi? Não. É passar pela aprovação com esse marido, desempregado, lutando com ele. E aí eu quero ver. Tem mulher de fibra mesmo. Existem mulheres, irmãos, que elas vão trabalhar. Se conseguir emprego primeiro, elas trabalham e sustentam a casa. Também tem outras que abandonam o marido na outra semana. Mas nós precisamos, irmãos, entender que famílias saudáveis existem. Famílias normais têm problemas, mas os problemas devem ser superados à luz da palavra de Deus. Por isso que a gente não deve olhar para o que o mundo apresenta, mas a gente deve permanecer na palavra de Deus, porque a família do mundo é uma família de vidro. É uma geração chamada geração Coca-Cola, mas é uma geração agora chamada uma geração algodão doce, que tudo se desmancha, que nada se sustenta. Qual o meu papel na minha família? Qual o seu papel? Quais implicações? Qual a sua missão na sua família? Qual o seu papel como filho, como marido, como esposa? Por que Deus colocou você nessa família? Você já se perguntou? Deus tem um objetivo em colocar você nessa casa, porque toda família tem problemas. Agora, a diferença que faz é você superar na palavra de Deus aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olhe para a família de Jesus. Você já viu a genealogia de Jesus? O álbum de família de Jesus, Evangelho de Mateus. Você vê lá um camarada que tem como Manassés, na família de Jesus. Diz que Hitler era fichinha junto de Manassés. Fichinha. Fez pecar 2 nações. Queimava os meninos, nasciam, ele queimava lá no altar a Dagon. Vivos, queimava. Fez coisas absurdas. Mas está lá na linhagem de Jesus, na família de Jesus. Tinha 3 meninas que foram conhecidas como pessoas de uma linhagem. Betseba, na família de Jesus. Raabe, a meretriz da família de Jesus. Essa, se tivesse a minha família, eu botava a foto dela debaixo do colchão. Mas as escrituras, Deus estão lá. Os nomes de todos. Pessoas boas, mas pessoas com problemas. Sabe por quê?
Porque família ninguém escolhe, é Deus que dá. E Deus colocou você nessa família para fazer a diferença, para cumprir a sua missão. Nessa família, Deus sabe por que colocou você aí. Ele tem objetivos. Você vai ser a luz de Deus nessa casa. Você vai fazer a diferença. Não desista da sua família. Nem de sogra, nem de cunhado. Porque tem uns que é uma bênção, né, irmão? Eu sei disso. Mas não desistam. Porque Deus sabe por que colocou você nesse lugar. Foi para fazer a diferença. Porque as raízes estão lá. E as raízes dessa família devem dar para o rio. O rio de águas tranquilas, cristalinas. De lá sai a boa seiva para nutrir, que é a palavra de Deus. Mas famílias são difíceis. Famílias normais existem, mas elas também têm problemas. E eu quero uma família normal, com problemas, mas que Deus possa me ajudar a cumprir o meu papel, a minha missão nessa família. Por isso, acredite na sua família. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas mesmo assim ele seguiu a sua missão. Sua missão era subir a cruz, e assim ele fez, para glorificar o nome de Deus e nos salvar da morte eterna e do pecado. Por isso eu gostaria de concluir e dizer a você, no mês da família, não desista da sua família, porque Deus não desiste de nós. Você não desiste, às vezes, de um carro, né? Leva para o concerto. Não desiste da TV, não desiste de tantas coisas banais. Como é que vai desistir da família? Não desista. Sei que existem pessoas muito complicadas, né? Mas muito mesmo, mas Deus vai nos dar paciência e habilidades para lidar com essas pessoas difíceis. Mas não desista de ter uma família saudável. E famílias normais também têm problemas. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Domingo que vem estaremos encerrando a ministração da próxima semana. O tema é a ovelha negra da família. Eu não sei se você já foi considerada a ovelha negra da família. Eu disse que toda família parece que tem um que escolhe, é você. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa construção. De se entender como ovelha negra da família. Vamos orar pela nossa família. Talvez você diga assim, eu não quero papo com essa família. José do Egito, família difícil. Os irmãos dele, família de Jacó, família toda, duas linhagens ali, né? José passou por tantos problemas, não foi? Quando ele pensava que ia melhorar, piorava. Quando ele pensava que ia cumprir o sonho, os anos iam passando. Não, quando ele pensou que ia arrumar um emprego na casa de Potifar, a mulher se engraça dele, ele resiste. E por causa disso é preso, fica preso lá 10, 20 anos preso. Mas diz que a boa mão de Deus era com José, desde da prisão. Depois de muito tempo que ele conta aqueles sonhos, o camarada é absolvido lá, né? A história do padeiro mor, né? E do outro. Interessante é que José, depois que é lembrado, depois de anos preso, ele não blasfemou contra o Senhor, permaneceu firme com Deus. E quando ele agora é colocado como governador do Egito, que seus irmãos vêm, ele tem a oportunidade agora de destruí-los. E ele inventa aquela toda história do copo lá, do cálice lá, e os irmãos voltam. Mas naquele momento que ele se revela como José, você percebe? Que cena! Quando ele diz, eu sou José, ele dá um brado tão alto em choro, que todo o palácio escuta. É uma declaração de perdão, dizendo, vocês estão perdoados. Ele dá um brado. E
todos descobrem que era José. Talvez falte em nós o dia do brado, o dia da gente declarar: eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, que fez mal para mim, esse marido que me abandonou, eu te perdoo. Quando a gente declara isso, podemos viver em liberdade. A vida fica mais leve e a gente pode seguir em uma nova construção, em um novo tempo do amor de Deus, não sem perdão. Não sei o que você passou na sua família: abandono, maus tratos, palavras terríveis. Você escutou, mas que isso tem feito mal em você ainda. Nessa manhã você possa declarar quem você é de fato. Você não é nada daquilo. Você é aquilo que Deus fez, que Deus criou. E você é amado e amada do Senhor. Por isso, declare hoje quem você é. E Deus vai derramar uma graça tamanha de amor e de perdão sobre sua vida. Sinta-se amado, mas perdoe aquele que te ofendeu. Perdoe os teus algozes, porque você viverá melhor e serás feliz.